Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Estou aqui para falar da vitória do São Paulo diante do Red Bull Bragantino por 1-0. Um jogo com consciência tática interessantíssima, um duelo difícil, um time muito bem treinado, o time do Bragantino. O São Paulo do Crespo vai mostrando evolução, vai mostrando capacidade técnica, vai mostrando individualidades, enfim, vai vencendo, convencendo. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês, faça a sua inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, né? Ative o sininho, todos os vídeos aí, a gente vem acompanhando rodada após rodada, a cada jogo uma história, um vídeo, e principalmente, né, dê o seu like, dê sua opinião, faça a sua informação, sua sugestão de pauta, enfim, vamos trocar ideia, aquele mesmo papo que a gente faz no Twitter, perfeito? Então, antes de mais nada, antes de falar praticamente do jogo, quem não acompanhou no Sport TV, já viu os melhores momentos no Globoesporte.com, enfim, quero falar de algumas situações, algumas tática do São Paulo. O que é legal que a gente pode falar? Hoje, estudando o adversário, percebendo que lá na época do Fernando Diniz, o São Paulo não tinha vencido ainda, jogou 3 vezes, a última tomou uma goleada de 5-1, vamos lembrar, lá em Bragança, ali que deveria ter demitido o Fernando Diniz, ali que o São Paulo começou a degringolar e perdeu o título brasileiro. Mas enfim, o São Paulo não conseguia jogar, porque é um time muito bem treinado, com jogadores espetaculares. O Arthur é muito bom de bola, o Claudinho é muito bom. Hoje não pôde jogar o Elinho, que o São Paulo emprestou para o Red Bull Bragantino. Jogou o Vitinho, que é da base do Palmeiras, bom de bola também. Você tem o Raul, que joga no meio campo, era jogador do Vasco, excelente. Uma defesa muito sólida. É um time forte, time de primeira divisão. Time que com certeza vai brigar pelo título da Sul-Americana, hein? Prestem atenção nisso. E diante de um time forte assim, estudou, o Crespo mostra que é competente, mostra que estuda o adversário. O que ele fez? Ele, em relação ao time que via goleado o São Caetano, ele colocou o Luan no time titular, volante Luan, e tirou o Igor Gomes. Aí ele transformou o Luan no primeiro homem de meio campo, jogou ali, quem tinha jogado era o Rodrigo Nestor. Vamos lembrar do primeiro homem contra o São Caetano. Agora ele colocou o Luan de primeiro e deu mais liberdade para ser mais um meia, como é o Igor Vinícius, o Rodrigo Nestor. O São Paulo foi com seus 3 zagueiros, Arboleda, Breno e Léo. O Miranda continuou no banco de reservas. Ele tem dito que o Miranda está treinando, mas ainda está fora de forma. O Volpi no gol, o Igor Vinícius e o Reinaldo nas alas. Vamos lembrar que o Orejuela e o William não foram inscritos, não poderão jogar nessa primeira fase, né, do Campeonato Paulista. Aí você tem o Luan, o Rodrigo Nestor e o Daniel Alves como meia. Aí no ataque ele ficou com o Rojas permaneceu, o Luciano ficou no banco de reservas. Vamos retomar, o Luciano não jogou contra o São Caetano, que morreu seu sogro, ele foi para Goiânia, né? E aí o São Paulo liberou, ele voltou, treinou, ficou no banco de reservas e entrou muito bem no segundo tempo. Como o Luciano faz falta para o São Paulo, como o Luciano virou jogador importante, com uma consciência tática, jogando na frente ali dos volantes, incomodando, chegando de trás. A nota triste, inclusive, do jogo foi a contusão do Luciano. Na última jogada da partida, já aos 51 minutos do segundo tempo, foram 6 minutos de acréscimo, o São Paulo foi num arranque, numa arrancada, pegou uma bola, o Éder entrou outra vez muito bem, arrancou, e se o Luciano não estourasse, ele certamente era uma boa possibilidade de fazer o segundo gol. Era 2-2, mas aí na metade da intermediária o Luciano sentiu a coxa, tanto que daí perdeu a bola o Éder, o juiz acabou o jogo, e o Luciano foi atendido ali, veio o médico, ele mexia assim na perna como se fosse uma lesão muscular. Tomara que não seja grave, né? Eu acredito que contra o Guarani o São Paulo já volta a campo na quarta-feira de novo no Morumbi contra o Guarani. Eu acredito que o Crespo vai com time misto. Talvez só o Volpi fica do time titular. Porque na sexta já tem um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Provavelmente, não sei se a federação vai marcar jogo para o São Paulo no domingo. Eu acredito que não, porque o São Paulo já estreia na Libertadores lá no Peru contra o Alianza de Lima, né? Então, talvez, não sei se a federação, depois de fazer o São Paulo jogar, né, 3 jogos seguidos, se vai marcar para o final de semana.
Eu acredito que não, mas ainda não saiu a tabela do final de semana. O certo é que São Paulo, quarta-feira, joga com o Guarani em Campinas, ou em Campinas não, no Morumbi, e na sexta joga com o Palmeiras no Allianz Parque. Os 2 jogos na capital. Então a única nota triste do jogo, a gente tem que ressaltar, que é essa lesão do Luciano. Se tiver qualquer tipo de lesão, até fica preocupante a estreia dele na próxima terça-feira, diante do Alianza Lima lá, né? Então vamos torcer que não seja nada grave e que o Luciano, porque é muito importante para o time, entrou muito bem, como ele ditou o ritmo do jogo, do segundo tempo, é um jogador que faz falta. O Sara e o Hernanes continuaram fora até do banco de reservas, os dois estão com um probleminha muscular. Vale lembrar que depois, no segundo tempo, o São Paulo começou com seus 3 zagueiros e terminou com 2 linhas de 4. Né? Ele colocou o Léo, que jogou de zagueiro, como lateral esquerdo, abriu ali o Igor Gomes, às vezes o Daniel Alves como lateral direito, e terminou num outro esquema. E o que dá para a gente fazer um apanhado para vocês do que é impressionante no trabalho do Crespo? O São Paulo até não conseguiu construir tantas jogadas, não conseguiu criar tantas. Mas, primeiro, defensivamente, diante de um time poderoso, o São Paulo foi sólido. Né? O São Paulo marcou muito. O São Paulo foi eficiente. O Claudinho não jogou. O Arthur não jogou. O Vitinho não jogou. Os principais jogadores do Red Bull Bragantino não existiram, porque a marcação de São Paulo sobrou. O Volpi não fez uma defesa difícil. O São Paulo anulou taticamente. Então, taticamente, o São Paulo vem crescendo demais. Outra coisa, a marcação de pressão que o São Paulo exerce, a roubada de bola, está melhorando demais. Está melhorando demais. Defensivamente, o São Paulo é muito competente. Jogo intenso, o tempo todo intenso. São Paulo fez mais um gol, o melhor ataque do Paulistão, 16. São 16 gols em 6 jogos. Então, você vê que o trabalho do Crespo é um trabalho que promete, é um trabalho encorpado. Nossa, não dá para ter saudades do Fernando Diniz. Com todo o respeito ao meu amigo Fernando Diniz, não dá para ter saudades dele. A verdade é que o São Paulo foi eficiente. No segundo tempo, ele pegou o Crespo, foi mudando o time. Ele veio com o Luciano no lugar do Rojas no intervalo. Depois ele colocou o Éder, já mudou a dupla de Rojas para Pablo, para Luciano e Éder. Um acréscimo. Tenho certeza que essa vai ser a dupla titular. Hein? O Éder joga muita bola, só que ele falou que ele não tem condições nem de um tempo ainda. Ele ficou mais de 2, 3, não, mais de 4 meses. Acho que o último jogo dele foi em outubro, novembro do ano passado. Então você vê, a hora que tiver ritmo, o São Paulo tem um acréscimo. O Galeano entrou no final do jogo, o Igor Gomes entrou no lugar do Igor Vinícius, hora fazia a ala pela direita, hora fazia o Daniel ali pelo meio. Então foi mudando, o esquema tático mudou. Enfim, um São Paulo que venceu, convenceu e mostrou vários avanços. Só não dá para falar que a noite do São Paulo foi 100% por causa da lesão do Luciano. Passa a ser preocupante. Claro, agora ele vai fazer um exame amanhã, a gente vai saber ainda a gravidade da situação, mas não me pareceu coisinha simples, não. Sabe? Certo que talvez ele jogasse um tempo, porque ele jogou só um tempo hoje contra o Guarani, não joga. Contra o Palmeiras eu diria que não joga, São Paulo jogar final de semana também, porque pelo menos uma semana você vai ter que dar descanso para o músculo para ele poder estrear na Libertadores. Mas veremos. Vou falar um pouquinho do jogo, eu fiz algumas anotaçõezinhas para falar que, poxa, teve 2 chutes que a gente pode falar importantes. Você vê que uma marcação foi eficiente e o esquema tático foi interessante. 2 chutes do primeiro tempo, do Edmar e do Claudinho. O Claudinho bateu cruzado, fraco, vou fazer a defesa e o Edmar chutou para fora. O São Paulo, ao contrário, principalmente em bola parada, em cobrança de escanteio, o São Paulo já tem jogado. Hein? Às vezes com alguém desviando no primeiro pau, às vezes jogando para o segundo pau para desviar para o primeiro. Enfim, o São Paulo criou 2 boas oportunidades ali. Teve uma que o Reinaldo cruzou, o Igor Vinícius bateu de cabeça e o Igor Vinícius. Você vê Reinaldo para o Igor Vinícius, de lateral para lateral. E o goleiro espalmou. Teve um chute mais ou menos fraco do Paulo em cima do goleiro, mas o São Paulo terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola. Ah, posse de bola não ganha jogo, claro, mas foi posse de bola atacando. Não foi aquela posse de bola tocando de ladinho como era do time do início. Toca de lado, toca para trás, toca para o goleiro, toca para o zagueiro. Não, o São Paulo ofensivamente
Poderia criar mais e finalizar? Pode, mas você está enfrentando um time muito forte, que marca muito bem, competente. São Paulo teve 5 finalizações, o Red Bull Bragantino teve 2, essas 2 que eu falei para você. No segundo tempo, já com o Luciano, já teve outra movimentação, já teve outra forma de jogar, já teve outra postura. O São Paulo foi crescendo, 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 até que aos 26 minutos acabou fazendo 1-0 numa jogada pela esquerda. O Éder já estava em campo, o São Paulo atacou pelo lado esquerdo, o Reinaldo cruzou, o Éder passou, não conseguiu alcançar a bola. Quem alcançaria era o Luciano, mas aí o Léo Ortiz acabou metendo a bola, o goleiro Cleiton espalmou, o Léo Ortiz acabou fazendo contra. Mas se chega no primeiro pau, o Éder faria. Se chega no segundo, faria o Luciano. O zagueirão tentou impedir ali e acabou fazendo gol. Mas foi de uma jogada intensa do São Paulo, participativa, com um lado esquerdo muito forte. Aliás, o Reinaldo, com esse esquema com 3 zagueiros, cresce demais, né? O Reinaldo, com obrigação mais de atacar do que marcar, ele cresce demais. E o Igor Vinícius, que eu cobrava muito a temporada passada, eu não vi ele jogando, eu não vi ele participando, cresceu demais também. Então até alguns amigos falaram no Twitter, pô, tem que parar com esse esquema de 3 zagueiros. E eu não entendo assim. Principalmente contra time forte. Você fica forte defensivamente sem perder a força ofensiva. Eu estou gostando do time com 3 zagueiros. E aí terminou, como você vai fazer no teste, com 2 linhas de 4. Dá para fazer isso. O certo é que o São Paulo fez o gol. Depois o São Paulo teve uma jogada aos 30 minutos do Igor Gomes com o Ider Vinícius e o Daniel Alves. Quer dizer, o São Paulo criando. Depois teve ainda uma jogada com o Rodrigo Nestor e o Galeano aos 36. E o Bragantino, apesar de começar a tentar atacar mais da reta final, os 10 minutos finais, não conseguia chegar, né? Foi trocando o Bragantino, colocou o Pedrinho, que é bom jogador, colocou o Coelho, que é bom jogador, o Hurtado, o Leandrinho. O Bragantino também tem é poderoso no banco de reservas. Uma molecada boa de bola. Mas, enfim, não incomodou o São Paulo. O Maurício Barbieri mesmo falou no final do jogo, os jogadores do Bragantino, e gostei dos jogadores do São Paulo. Olha, a gente está entendendo o que o Crespo quer, estamos crescendo taticamente e a tendência é que o São Paulo vai render ainda mais. Cedo ainda para falar em título? Mas dá para você ficar confiante. O São Paulo vai ter a tendência de uma grande temporada. Eu pelo menos penso assim. Tendência de uma grande temporada, porque você já vê um time com intensidade, um time tentando criar. E olha, hein, você tem no banco de reservas o Benítez, que acabou hoje não entrando, o Bruno Rodrigues, estou achando que esses caras vão tudo jogar contra o Guarani. O Galeano entrou no finalzinho, você tem o Thales Costa, hoje ficou que é da base, que é muito bom jogador, o próprio Wellington, o Miranda. Olha como o São Paulo começa a ter banco também. E estou até curioso para quarta-feira para ver esse time, a escalação desse time contra o Guarani. De qualquer maneira, o São Paulo venceu, convenceu, mostra um crescimento tático, principalmente mostra que tem treinador no banco de reservas. Isso é um alento e principalmente é uma esperança para a torcida do São Paulo. Ok? Quero saber sua opinião também a respeito do São Paulo. Por favor, vai lá, deixa o seu recado, dá o seu like, faça a sua inscrição no canal e principalmente participe. Participe, dê sugestões, faça a sua análise, enfim, vamos fazer esse bate-papo, ok? Não se esqueça de escrever no Luiz Ademar. O São Paulo venceu e convenceu. Eu volto depois do jogo contra o Guarani. Forte abraço e até a próxima.